E aí pessoal, Pessim Rick trazendo a nossa primeira gameplay de Alter Edge com o Aru Tóxico, o deck que eu acabei de falar no vídeo passado aqui. Não vou falar muito sobre o deck, vou deixar vocês assistirem pra ver. E eu vou dar um pequeno disclaimer, quando eu fui ver a gravação, o arquivo de gravação do vídeo, o arquivo estava sem áudio, então eu vou ter que narrar por cima. Dito isso, vamos pra gameplay. Bom pessoal, hoje eu estou enfrentando uma Basília e eu escolhi que a Basília começasse porque eu ganhei no dado, que pra mim é muito bom ela começar porque meu deck é muito responsivo. Ela começou jogando um Warrior 4/4/4 em todos os negócios e eu falei assim, vou pagar um e vou dar hipotermia. Eu e meu oponente escolhemos um personagem em jogo e damos a sleep pra ele, desligando os status dele durante aquele turno. Então ela virou um 4/4/4, mas só vai começar a valer no próximo turno, o que meu deck faz melhor, que é desligar o oponente. A carta vai para reserva, significa que eu posso pagar um pouco mais para usá-la depois. E aí eu paguei 2 e joguei uma carta que me permite comprar uma carta, Draw Power. E vai me permitir criar um soldado 1/1 em todas as estatísticas onde eu quiser. E eu vou escolher criar esse soldado na mesma expedição que a guerreira dele. Já que a guerreira dele não vai me impedir de andar, o soldado pelo menos vai me fazer andar numa expedição que eu já não andaria se ela estivesse ali. Então eu já vou começar a adiantar o meu passo. Final da noite e eu ganhei aquela região e avancei um espaço. Tecnicamente eu desliguei ele de andar e ainda consegui andar com um personagem que só tem 1 de estatística em tudo, ótimo. No segundo turno sou eu que começo, infelizmente pra mim não é muito bom começar o início do turno, porque como meu deck é muito responsivo, eu quero que meu oponente faça alguma coisa pra eu ir lá e desfazer o que ele fez. Então eu vou ter que jogar um pouquinho mais pensando no futuro ou um comeback melhor no próximo turno. O que eu vou fazer vai ser muito simples. Eu vou pagar 3 manas e vou jogar uma linda burocrata. Ordis Attorney ou Ordis Advogada. Pago 3, coloco ela e aí ela vai ganhar sleep pelo efeito do Aru. Ela vai perder as estatísticas, mas vai ficar ali até o próximo turno. O detalhe é que se a expedição que ela estiver não andar para frente nesse turno, eu vou comprar uma carta, ou seja, Draw Power. Dito isso, ele avançou naquela expedição e eu só vou comprar a minha carta do Draw Power. Para mim, foi um turno que valeu a pena, porque eu desenvolvi um personagem no próximo turno onde ele não tinha um personagem e ainda dei um Draw Power. Eu gosto de comprar muitas cartas com esse deck justamente porque eu quero ter coisa para fazer contra o oponente, né? E para isso eu tenho que ter resposta sempre na minha mão. Volta para ele começar o turno dele, que para mim é coisa maravilhosa, porque eu vou poder responder. E aí vamos ver o que ele vai fazer. Bom, pagou 3 novamente ali e vai jogar a Heaven's Warrior na minha Ordis Attorney, justamente para bloquear a minha Ordis Attorney de avançar ali. E o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver meu jogo ao mesmo tempo que eu faço o quê? Quebro o jogo do oponente. Pago 4, jogo o Geyser, volto aquela criatura para a mão dele e coloco o Geyser na minha mana, ou seja, Ramp mais Disruption. Eu tirei a criatura do meu oponente e dei um ramp. E ainda de sobra consegui fazer a minha Ordis Attorney avançar a minha expedição, ou seja, só sucesso. Dito isso, passamos novamente para o turno que eu sou o primeiro e eu já cheguei a 7 de mana. Ou seja, eu já estou na curva que eu quero, um pouquinho acima inclusive. Como eu vou começar, vai ser a única jogada que eu posso fazer, que além de me ajudar a desenvolver minha estratégia, vai me deixar jogar tranquilo, sem pesar na minha cabeça que eu estou perdendo um turno sem fazer nada contra o meu oponente. Dito isso, eu vou pagar 6 e trazer a carta magnífica para campo, Range Endeavor. A carta que me permite antes do turno começar a avançar na expedição algo que eu desejar. Ou seja, eu estou andando antes do jogo começar. Passo, gastei meus 6 de mana, sobrou 1 de mana, spoiler. Eu já não vou jogar mais nada no meu próximo turno, então não importa o que o meu oponente faça, ele vai andar em uma expedição, porque eu não tenho nenhuma carta que custa 1 na minha mão que vai me fazer impedir ele de andar.
Então ele jogou um avatar, um avatar do fogo. A gente teve que reler o efeito porque ele ficou um pouquinho confuso. E eu, como não conhecia a carta, também fiquei. Mas o efeito não vai valer, porque o efeito dá target em outra criatura. E a outra criatura perderia o fletching, ou seja, se ela voltaria para a reserva novamente e ainda ganhava de boost. Infelizmente, ele não leu direito e o efeito não vai valer. Então seu efeito foi negado. Dito isso, seguimos para meu turno, que eu vou simplesmente passar. Ele avança. Tecnicamente estamos empatados nas expedições, mesmas posições, mesma distância um do outro. Coloquei minha carta na mana e ele começa. Ainda bem, porque eu posso reagir. E antes do turno começar, vamos ver se eu vou lembrar de avançar a expedição alvo que eu desejar. E eu lembrei. Eu escolhi avançar a expedição do companheiro, porque eu quero passar por esse terreno de pedra aí, que é muito difícil já de lidar com terrenos que tem apenas um terreno, que é o de pedra no caso. É mais fácil lidar com terrenos que tem dois tipos de terreno. Então eu preferi avançar ali, que eu não ia mexer muito, e era mais fácil de avançar no terreno do companheiro, do aventureiro, porque são dois terrenos ao mesmo tempo. Vou pensar um jeito melhor de falar isso aqui, porque só me ouvindo já tá parecendo bastante confuso o que eu tô falando, então vamos continuar. Ele jogou o avatar de fogo naquela expedição lá do companheiro e ganhou fletching. Como é o avatar da target em outra criatura, ele não pode se valer. Então o que eu fiz? Eu paguei 3 e joguei uma carta que me permite comprar 2 cartas. Draw Power. E aí ele passou e eu paguei 5 de novo e reconjurei essa carta e comprei mais 2 cartas ativando o Draw Power. Então eu passei esse turno para ele, deixando ele avançar na expedição que ele queria, enquanto eu comprei 4 cartas. E 4 cartas é uma coisa tipo assim, muito forte para comprar um turno só. Aí eu fiquei com a mão completamente cheia, eu tava com tanta opção de controle, disruption na mão, que eu tava até ficando confuso do que eu poderia fazer de melhor ali contra ele. Mas aí eu também vou começar e eu achei uma cartinha maravilhosa entre essas 4 cartas que eu comprei. Assim, vai fazer meu jogo rodar muito mais rápido. Efeito do Grand Endeavor, eu vou avançar uma expedição avançada do companheiro para sair daquele terreno só de terra. E aí eu vou pagar 6 no meu turno e jogar outro Grand Endeavor. E agora eu tô andando 2 expedições antes do turno começar. Passei para ele. Ele vai fazer uma jogada muito boa. Tipo assim, eu considero uma jogada muito forte. Ele vai jogar um Kaibara. O Kaibara é um Leviatã que tem gigante. Gigante que significa que não importa onde ele esteja, ele está nas 2 expedições. Então as estatísticas dele contam para as 2 expedições. E ele tem mais um efeito, ele tem Tog Cis, sendo X o número de expedições entre o companheiro e o herói dele. Então para eu dar alvo nele eu tinha que pagar 3 a mais e eu só tinha 2 de mana. Então eu preferi jogar a minha Ordis Attorney, já preferindo dar outro Draw Power. E também começar a montar o próximo turno. Como ele ganhou nas 2 expedições, por causa do Kaibara, ele avança 2 cartas. Ele já começou a ficar na minha frente por um terreno. E aí eu já comecei a pensar assim, se ele começar a fazer isso daí, eu tenho que começar a me preocupar. Mas eu tinha uma carta na manga, não é? Porque eu tenho 2 Grand Endeavors, então eu vou andar 2 expedições agora. Qualquer uma que eu quiser. E eu vou avançar uma do companheiro e uma do... Mentira, eu avancei 2 expedições do herói. Por quê? Porque eu passei de um terreno único para outro terreno único e mantive o meu companheiro num lugar que tem 2 terrenos, o de floresta e o de água, que é mais fácil de ganhar para poder assim avançar. Bom, eu acho que ele começa. Deixa eu só ver. Ele começa, então eu vou ter resposta. Lembrando que eu também tenho a Ordis Attorney em jogo, então tecnicamente eu já tenho uma criatura na mesa. Ele pagou 5 e tá jogando o Atlas. O Atlas é um titã que tem gigante também.
E ele tem 5/5/5 em todas as estatísticas. Tecnicamente ele estava ganhando em ambas as expedições. E aí o que eu fui e fiz? Joguei um Snowzer Shroom na expedição do herói. Quando eu jogo ele, eu pago 2. E a criatura que estiver enfrentando ele nessa mesma expedição ganha a Sleep. Ou seja, eu adormeci o Atlas e tornei os status dele 0 para essa expedição. Então, além de andar 2 expedições nesse turno, eu desliguei a criatura do meu oponente. E aí ele ficou sem o que fazer. Tecnicamente eu já estou ganhando nas 2 expedições, então o jogo já está praticamente feito, a não ser que ele faça alguma coisa. Aí ele jogou um capa, me impedindo de ganhar na expedição que eu tava. O capa não tem efeito por enquanto, ele é só um Seasoned, significa que se ele manter os boosts vão com ele para reserva. E aí eu joguei Stick Note Seals, que manda um personagem de custo 4 a menos para reserva. Ele passou, e aí eu vou fazer uma jogada muito sacana porque eu podia. Eu joguei um Ward Spy que dá sabotagem e descartei o capa da reserva dele, não, o Kaibara da reserva dele, só para mostrar que eu tinha o que fazer. E aí eu avancei as 2 expedições e... Bom, amigos, acho que vocês perceberam que eu consegui fazer a estratégia que eu tinha falado no vídeo passado. É uma estratégia bem forte, cara. Você desliga o campo do oponente e se você já tiver o Grand Endeavor na mesa, você já tá andando numa expedição. Se conseguir desligar o campo certo e andar na outra, você tá andando 2. É um deck de controle, tipo assim, eu não domino muito o campo com criaturas grandes, mas eu domino o campo literalmente controlando, mandando coisa de volta ou dando a sleep para os personagens do oponente. O deck rodou muito bem, vocês viram com que 2 Grand Endeavor é tipo assim, absurdo em cima da mesa. Dito isso, muito obrigado por assistirem, deixe o like, se inscreva, comente aí qualquer coisa e vamos engajar esse vídeo aí pra mim. Valeu!